Fala galera, bem-vindos ao podcast Além da Sexta, meu nome é Gustavo Teixeira e esse é o 8º episódio desse podcast, um podcast sobre basquete, mas principalmente sobre NBA, e chegamos às semifinais da Copa NBA. A gente teve os 4 jogos das quartas de final no começo dessa semana, foram 4 jogaços, 4 jogos dignos de playoffs, que era o que todo mundo esperava, o que todo mundo queria, e eles realmente não decepcionaram. A gente vai passar no detalhe por cada um desses 4 jogos aqui nesse episódio, vamos fazer as projeções para as semifinais, e aí para uma possível final. A gente vai comparar com os meus palpites do último episódio para ver o que eu tinha falado, o que eu acertei e o que eu errei. Esse vai ser um episódio de novo dedicado à Copa NBA, não tinha como ser diferente. A gente está nessa última semana de Copa, a partir da semana que vem a gente volta ao cronograma tradicional, normal, entre aspas, da NBA, com jogos da temporada regular. No final desse episódio eu até vou dar uma pincelada de como que tá a temporada regular, principalmente pensando nos outros times que não se classificaram para as quartas de final e que não jogaram ainda essa semana. Hoje, quando eu tô gravando quarta-feira à noite, todos os 22 times que não participaram dessa fase mata-mata dos playoffs vão jogar, mas até o momento ninguém jogou, domingo não teve jogo, segunda e terça foi só Copa, então foi uma semana um pouco mais parada mesmo, todos os focos, todos os olhares para a Copa NBA. Aquele recadinho de sempre, não esquece de avaliar e de seguir o podcast Além da Sexta na plataforma que você estiver ouvindo, não esquece também de acompanhar as redes sociais do Além da Sexta no TikTok, @Além da Sexta, no Instagram, @Além da Sexta com ponto entre as palavras, para não perder nada do que tá rolando na NBA, com vídeos e conteúdos todos os dias. Então bora lá, falar de quartas de final da Copa NBA, só recapitulando quais foram os jogos. Na última segunda-feira, dia 4, Boston Celtics contra Indiana Pacers em Indiana, e o Indiana Pacers ganhou. E o segundo jogo da noite foi New Orleans Pelicans contra Sacramento Kings em Sacramento, e o Pelicans ganhou. Já na terça, dia 5, a gente teve New York Knicks contra Milwaukee Bucks em Milwaukee, e o Bucks ganhou. E Phoenix Suns contra Los Angeles Lakers em Los Angeles, o jogo mais esperado, mais aguardado, o melhor jogo desses 4 até aqui. E, claro, não podia faltar um jogo com polêmica no final, a gente vai falar bastante desse jogo, mas o Lakers acabou levando a melhor, acabou ganhando por uma diferença de 3 pontos ali no finalzinho, e também se classificou para a semifinal. Então as semifinais estão Los Angeles Lakers contra New Orleans Pelicans, Milwaukee Bucks contra Indiana Pacers, lembrando que tanto as semifinais quanto a final vão ser em Las Vegas, então não tem mais mandante de quadra, são arenas entre aspas neutras, para justamente criar esse clima de Copa, como se fosse um torneio mesmo imerso, todo mundo ali na bolha de Las Vegas. Não teremos mais mandantes e visitantes a partir de agora. Vamos começar de trás para frente com Los Angeles Lakers contra Phoenix Suns. Como eu falei, era o jogo mais esperado e definitivamente não decepcionou. Foi um dos melhores jogos dessa temporada até agora. Na minha opinião, o melhor jogo dessa Copa, principalmente pensando nessa questão de o time que ganhasse avançaria, o outro ficava pelo caminho. LeBron contra Kevin Durant. Eles já tinham se enfrentado outras 2 vezes na temporada e o LeBron tinha ganhado os 2, mas em nenhum dos 2 o Devin Booker tinha jogado. Então, muitas coisas envolvendo este confronto. Para quem não assistiu o jogo, o final dele ficou marcado por uma polêmica de arbitragem a favor do Los Angeles Lakers. O Lakers tinha conseguido abrir 4 pontos de vantagem, faltando 20 segundos para acabar o jogo. Na posse de bola seguinte, o Phoenix Suns cortou essa diferença para 2, e na sequência eles tinham conseguido roubar a posse de bola de volta, onde eles provavelmente fariam uma cesta de 2 pontos e levariam o jogo, ou pelo menos tentariam levar o jogo para prorrogação. Só que nisso o LeBron pediu um tempo para o árbitro, que não conseguiu ver direito com quem que estava a posse de bola, que acatou e deu tempo pro Lakers. O problema é que vendo o replay, e no ao vivo também já tinha dado a impressão, é que quando o LeBron pede o tempo, a posse de bola não está mais com o Lakers, é uma posse de bola perdida, a bola estava quicando na quadra e não tinha ninguém que tinha o completo domínio dela. Ou seja, o LeBron não poderia ter pedido tempo, e mesmo que ele tivesse pedido, o juiz não poderia ter acatado o tempo dele. Então essa falha da arbitragem acabou custando essa chance do empate do Phoenix Suns, e aí voltando do tempo, o Lakers foi pro lance livre, conseguiu fazer um dos 2 lances livres que eles cobraram, e na bola do desespero, Kevin Durant não conseguiu fazer a cesta e o Lakers ganhou por 3 pontos. Muita gente mandou mensagem no direct pedindo para eu não esquecer de reforçar o quanto o Phoenix Suns tinha sido prejudicado, que o resultado foi injusto. Eu entendo, e eu entendo a frustração do torcedor. Se fosse com o meu time eu também ficaria desse jeito. O problema é que eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque os erros eles sempre acontecem, e eles acontecem também ao longo do jogo. Então, nesse final de jogo, o Phoenix Suns foi prejudicado sim. No que eu entendo, foi um erro de arbitragem. A NBA veio ao público reiterar que, na visão deles, eles não erraram,
e que o tempo pedido pelo LeBron foi válido, porque no momento exato que o LeBron pede o tempo, o Austin Reeves ainda tem contato com a bola entre a mão e a perna dele, então isso configuraria uma posse de bola legal, mas mesmo assim eu continuo achando que foi um erro. Eu revi inúmeras vezes o lance no câmera lenta e pra mim ninguém tem posse, mas enfim, não tenho o que fazer, minha opinião ou a opinião da NBA, tanto faz, o que importa é que a jogada valeu daquele jeito que foi e o jogo teve esse resultado. Por mais que esse lance tenha interferido no resultado diretamente, ele não foi o grande motivo da derrota do Phoenix Suns. O Lakers foi melhor no jogo e controlou boa parte dele, e o próprio Kevin Durant, na entrevista coletiva depois do jogo, falou sobre isso, que erros acontecem em todos os jogos, não só da arbitragem, mas como dos próprios jogadores. Os jogadores erram arremessos fáceis, os jogadores cometem turnovers bobos, e tudo isso na somatória, no conjunto da ópera, contribui para o resultado final de uma partida. Então, ainda mais pensando que essa bola do Phoenix Suns nem seria uma bola da vitória, seria uma bola do empate, que o Lakers ainda teria a chance de, no ataque seguinte, fazer a cesta da vitória ou levar o jogo para prorrogação. Para mim, os grandes responsáveis dessa derrota do Phoenix Suns e da vitória dos Lakers foram as diferenças em turnovers e rebotes ofensivos. O Phoenix Suns teve 20 turnovers contra 9 do Los Angeles Lakers, e o Lakers teve 21 rebotes ofensivos contra só 8 do Phoenix Suns. Em jogos que os times são equilibrados e que você tem estrelas dos dois lados, como é o caso de Devin Booker e Kevin Durant contra LeBron James e Anthony Davis, são esses detalhes que fazem a diferença. Então, mesmo que o Phoenix Suns seja um time que arremesse melhor de bola de 3, como o Lakers consegue dominar muito mais o garrafão, eles compensam a quantidade de pontos em volume. Mesmo o Suns tendo feito 3 bolas de 3 a mais na partida, esses 9 pontos de diferença do perímetro não conseguiram ser suficientes, porque pela quantidade de bolas de segunda chance que o Lakers teve, que é quando você pega o rebote ofensivo e você tem uma nova chance do seu ataque, e pela diferença brutal de turnovers. Essa não foi uma partida excelente ofensivamente do Lakers, eles arremessaram para menos de 40% de quadra, o que é muito, muito baixo, só que por que eles conseguiram ganhar? Porque na hora do vamos ver, a defesa deles realmente fez a diferença. O Lakers forçou no primeiro quarto 10 turnovers desses 20 do Phoenix Suns, e essa é a melhor marca de qualquer time em qualquer período nessa temporada até agora. Então realmente o Lakers começou muito bem defensivamente, deixou um pouco a desejar, voltou bem desligado no terceiro quarto, mas a gordura que eles tinham construído já tinha sido suficiente para eles conseguirem garantir a vitória. E claro, a cereja do bolo é LeBron James e Anthony Davis. No fim do dia, quando o jogo tá tão equilibrado desse jeito, as estrelas fazem diferença. A dupla que jogasse melhor num jogo como esse levaria a vitória, e a dupla que jogou melhor foi Anthony Davis e LeBron James. O LeBron teve 31 pontos, 11 assistências e 8 rebotes. Kevin Durant e Devin Booker não jogaram mal necessariamente. O Booker poderia ter arremessado melhor na partida, mas ele realmente estava muito bem marcado. O trabalho defensivo do Lakers em cima do Devin Booker realmente foi muito bom. E mesmo com tudo isso, com uma boa defesa, uma boa partida defensiva dos Lakers, os jogadores que estavam machucados começaram a voltar de lesão e já entraram de volta na rotação. O que realmente faz a diferença é você ter o LeBron James no time. Então, quem não assistiu o jogo, eu recomendo que pelo menos assista os lances do LeBron no último quarto. Ele fez 15 dos 31 pontos dele no quarto período, e ele agora é o jogador com mais cestas convertidas no último período de toda a NBA. Mais que Nikola Jokic, mais que Giannis, mais que Damian Lillard, mais que Kevin Durant, qualquer outro jogador. Ninguém fez mais cestas no quarto período nessa temporada do que LeBron James, então é realmente muito impressionante. E o principal ponto de atenção que fica para o Phoenix Suns para essa sequência de temporada agora que a Copa acabou para eles é a preocupação em depender tanto de Kevin Durant e Devin Booker como eles têm dependido. Esse é um time que foi montado para ser um dos melhores ataques da NBA e da história da NBA, possivelmente. Não tem conseguido mostrar todo esse potencial, apesar de serem bons ofensivamente, mas não tem chegado ainda no nível máximo possível por conta da lesão do Bradley Beal, o que até aí tudo bem. Só que o problema é, por eles terem 3 estrelas que ganham o máximo salário possível, eles precisaram preencher o restante do elenco com jogadores em contratos baixos e contratos mínimos. Jogadores que não necessariamente deveriam ter tantos minutos como eles têm. Ou seja, Kevin Durant e Devin Booker são muito exigidos ao longo das partidas, têm uma minutagem muito alta, e muito mais do que a minutagem é a exigência de todas as jogadas, sem exceção, precisarem passar pelos 2 jogadores para eles terem alguma chance de pontuar,
ou ter sucesso. E aí, qual que é o resultado de tudo isso? Eles têm hoje o segundo pior ataque em quarto períodos da NBA. É um time que, mesmo com esse poder ofensivo monstruoso, na teoria, fica sem perna no final dos jogos. Isso tende a melhorar com a volta do Bradley Beal, mas é aquele mesmo problema que a gente já imaginava que eles poderiam ter antes da temporada começar. Se algum dos 3 jogadores não está em quadra, o peso que os outros 2 precisam carregar, ou que eventualmente um deles vai precisar carregar, é muito grande para uma temporada inteira, para uma série de playoffs contra um Denver Nuggets da vida, que é absurdamente bem treinado. Então, eu acho que esse é um ponto de atenção bem forte, mais até do que a defesa deles no momento. Esse é um ponto que o torcedor tem que ficar bem atento, que eu sinceramente não sei se eles têm muito como resolver, a não ser torcer para todo mundo ficar saudável. Eles não têm ativos, não têm peças para fazer melhorias no time, o time é esse até o final da temporada, é torcer pro Bradley Beal voltar logo. Ele vai completar a sua 3ª semana fora nessa sexta-feira, ele vai ser reavaliado, existe uma expectativa que ele possa voltar em breve, antes tarde do que nunca, mas é isso, acho que pro torcedor do Phoenix Suns é torcer para todo mundo ficar saudável, porque potencial esse time tem, mesmo não sendo perfeito, eles ainda têm chance de ser um time extremamente competitivo e brigar lá na frente se tudo der certo para eles. Passando para o outro confronto do Oeste, que o Pelicans ganhou do Sacramento Kings fora de casa e garantiu a vaga nas semifinais e vai enfrentar o Los Angeles Lakers em Las Vegas. Para mim foi a grande surpresa dessas quartas de final. Eu achei mais surpreendente o Pelicans ganhar do Sacramento Kings do que o Indiana Pacers ganhar do Boston Celtics, principalmente pelo fato do Pacers ter jogado em casa e o Pelicans ter jogado fora de casa em Sacramento, que não é uma arena fácil de ser jogado. Então eu realmente fiquei bem impressionado com a performance do Pelicans, mesmo o Zion Williamson tendo jogado realmente muito mal ofensivamente. Ele não conseguiu se encontrar, ele deu só 8 arremessos na partida, terminou só com 10 pontos, o que é realmente muito pouco para ele, para um jogador do nível, da estatura dele, mas não fizeram falta. Brandon Ingram liderou a turma dos Pelicanos, fez 30 pontos, Herb Jones jogou muito bem, fez 23 pontos, e para mim a chave desse jogo e da vitória do Pelicans foi a produtividade dos jogadores que vieram do banco de reservas, em especial José Alvarado e Trey Murphy. O Trey Murphy, que tá voltando de lesão e voltou a se encontrar, teve a sua melhor partida, sua partida mais relevante desde que voltou de lesão, terminou com 16 pontos, 3 bolas de 3, e o time venceu por uma diferença de 24 pontos com ele em quadra, e o José Alvarado, que terminou com 9 pontos, 3 rebotes, 2 assistências, 2 roubos de bola e 2 tocos em só 17 minutos, então realmente uma produtividade muito, muito legal, e também terminou com um plus-minus bem bom, com 19 de diferença. Então quando ele e Trey Murphy estavam em quadra, o time realmente deslanchou, foram disparadas as melhores marcas dos jogadores do Pelicans, e foi suficiente para eles conseguirem combater o que o Domantas Sabonis e o De'Aaron Fox estavam fazendo do outro lado. O Fox terminou com 30 pontos e o Sabonis com triplo-duplo de 26 pontos, 13 rebotes e 10 assistências. Os melhores jogadores do Sacramento Kings jogaram bem, a defesa deles deixou um pouco a desejar, mas eu acho que foi muito mais mérito do Pelicans, que é um time que não tem muita experiência em playoffs, é um time que mesmo quando chegou nos playoffs há 2 temporadas atrás, chegou sem o Zion Williamson, então essa experiência com o Zion no time é realmente novidade para eles, e ganharam de um time do Sacramento que foi o 3º colocado na temporada passada, levou os então atuais campeões para um jogo 7 em casa para conseguir uma classificação. Era um time que teoricamente vinha mais preparado em termos de experiência, mas o Pelicans não se abateu com isso e realmente jogaram muito bem, e vão enfrentar agora o Los Angeles Lakers. Mais pra frente no episódio eu vou fazer a minha projeção desse confronto especificamente, mas já adianto que se eles conseguirem replicar o nível de atuação que eles tiveram contra o Sacramento Kings, eles vão conseguir bater de frente sem problema nenhum. Passando agora para os jogos da Conferência Leste das quartas de final, começando com Boston Celtics contra Indiana Pacers, talvez tenha sido o resultado mais frustrante para qualquer uma das torcidas até agora. Eu sei que o Phoenix Suns perdeu de uma forma meio amarga, mas eu acho que a derrota do Boston Celtics nas quartas de final, de um time que é tido, e com razão, como um dos grandes favoritos para ser campeão da NBA lá em junho do ano que vem, eu acho que essa talvez tenha sido mesmo
a derrota mais frustrante para qualquer uma das torcidas eliminadas até agora. Quem acompanhou a NBA nesses dias sabe que o grande responsável por essa derrota do Boston Celtics e vitória do Indiana Pacers foi Tyrese Haliburton, um jogador que está fazendo todo mundo repensar as suas listas de melhores armadores da liga nessa temporada, um jogador que foi All-Star pela primeira vez no ano passado, mas que tem tido uma ascensão meteórica nessa temporada, tá com médias de mais de 27 pontos e quase 12 assistências por partida, com aproveitamentos de arremesso bizarros, e nessa partida não foi diferente, ele teve o seu primeiro triplo-duplo da carreira, comandou o time para a vitória, eles foram para o intervalo perdendo em casa contra um time 1000 vezes mais experiente e não se deixaram abater, tiveram uma corrida muito interessante no terceiro período, liderados por Tyrese Haliburton, com bolas na sequência de 3 pontos, ponte aérea, tudo que tinha direito, foram para o quarto período com um jogo super aberto e fecharam a partida com uma sequência de 9 pontos nos últimos segundos para realmente sacramentar a vitória. Haliburton terminou com 26 pontos, 10 rebotes, 13 assistências e nenhum turnover. É realmente impressionante o que esse cara faz. Muita gente está começando a comparar ele nesse quesito com o Chris Paul. São jogadores diferentes em muitos aspectos, só que nessa parte de cuidar bem da bola, de ter uma visão muito acima da média, uma visão de jogo muito acima da média, é realmente muito comparável e talvez realmente o Tyrese Haliburton seja o Chris Paul dessa geração em termos de estilo de jogo. Não estou comparando o Haliburton ainda com o Chris Paul, tem muito chão pela frente, o Chris Paul é um dos maiores da história da NBA, mas realmente hoje a gente consegue ver essas semelhanças. Só que diferente do que eu falei do jogo entre Pelicans e Sacramento Kings, torcedores do Pacers não fiquem bravos comigo, mas a sensação é que o Boston perdeu esse jogo. Realmente eles tinham o jogo na mão indo para o intervalo, voltaram completamente perdidos no terceiro período e um time, de novo, como eu já falei, experiente do jeito que eles são, não podem cometer a quantidade de erros que eles cometeram no final da partida. É realmente impressionante que um time com a casca, com esses veteranos que o Boston Celtics tem, consiga perder um jogo como esse, que era realmente um jogo com atmosfera de playoffs, era um jogo bem importante, era o jogo mais importante da temporada do Boston até agora, perder da forma que foi para um time que não tem experiência. O Haliburton nunca jogou um jogo de playoffs, a esmagadora maioria do time do Pacers nunca nem chegou perto de um jogo de playoffs, e mesmo assim o Boston conseguiu perder. O Tatum, por mais que ele tenha tido bons números no papel, a verdade é que o final de jogo dele não foi nem um pouco legal. Ele terminou o jogo com só 2 bolas de 3 convertidas em 8 tentativas, o que é bem abaixo da média dele, e para mim o mais impressionante, que foi realmente em um momento crucial, que acabou, de certa forma, contribuindo para custar o jogo, de lance livre ele fez só 4 bolas de 7 tentativas, também muito abaixo do que ele pode. E para mim o principal ponto dessa derrota do Celtics, que vai muito além da derrota e de ser eliminado na Copa NBA e tudo mais, é que talvez isso tenha sido uma pequena amostra do que pode acabar acontecendo se o Kristaps Porzingis ou algum outro dos seus principais jogadores ficar fora por lesão, que era o principal medo deles, que é eles não têm um banco confiável que consiga dar conta do recado quando algum desses jogadores está fora. O Al Horford, que voltou a ser titular do time depois da lesão do Porzingis, terminou só com 2 pontos. Eles tiveram 3 de 4 jogadores que vieram do banco nessa partida que não fizeram nenhum mísero ponto, e para fechar com chave de ouro, o Jrue Holiday terminou com 9 pontos só na partida. Então assim, foi uma combinação de coisas que culminou nessa derrota, e eu acho que esse talvez seja um dos grandes pontos que faz com que essa derrota seja tão difícil pro torcedor do Boston Celtics, é porque realmente precisou de um monte de coisa acontecer ao mesmo tempo para eles perderem essa partida, mas sem tirar o mérito do Indiana Pacers, porque como eu falei, realmente eles jogaram muito bem. Não à toa é o melhor ataque da história da NBA, comandados justamente pelo Tyrese Haliburton. O Buddy Hield vem jogando muito bem numa temporada que o time anunciou que eles iam tentar trocar ele tá jogando realmente muito bem, continua fazendo suas bolas de 3. O Obi Toppin tem se encontrado depois da troca do New York Knicks. Miles Turner vem jogando muito bem, e ao contrário do que aconteceu com o banco do Boston Celtics, o banco do Indiana Pacers jogou muito bem. Os 2 jogadores que vieram do banco, Naismith e Benedict Mathurin, combinaram para 30 pontos, o que o banco deixou a desejar do lado do Boston. O do Indiana Pacers compensou e ajudou a garantir essa vitória.
e a vaguinha para Las Vegas. E para fechar as quartas de final, o último jogo do lado do leste, Milwaukee Bucks contra New York Knicks em Milwaukee, que o Milwaukee ganhou por uma diferença elástica de 24 pontos. Foi o jogo, entre aspas, menos competitivo que a gente teve nesse mata-mata da Copa, mas ao mesmo tempo não deixou de ser um bom jogo. Realmente foi um jogo muito bom, que os dois times jogaram muito bem ofensivamente e nenhum dos dois jogou bem defensivamente, mas assim como vem sendo em jogos da temporada regular, o Milwaukee Bucks tem conseguido compensar com a produção ofensiva de Damian Lillard e Giannis Antetokounmpo. Mais uma partida muito boa, muito forte de Giannis e Damian Lillard. O Giannis terminou com 35 pontos, 10 assistências e 8 rebotes, e o Lillard terminou com 28 pontos e 7 assistências, sendo 5 bolas de 3. Ofensivamente, o time realmente está dando conta do recado e acabou sendo muito para o New York Knicks conseguir segurar. Eles definitivamente deixaram a defesa deles lá em Nova York quando eles viajaram. Mesmo uma partida de 41 pontos do Julius Randle e RJ Barrett e Jalen Brunson combinando para 47 pontos não foi o suficiente. Em boa parte das partidas, quando você faz 122 pontos, você tem uma boa chance de ganhar, e nessa eles não tiveram a menor chance, e eu acho que essa partida acabou sendo inclusive a que a gente menos aprendeu, entre aspas, coisas sobre esses times, porque o Knicks era o azarão dessa disputa, jogava fora de casa contra um time que era melhor do que eles, então não era nenhuma surpresa o Knicks ter perdido ou poder perder, e o Bucks continua apresentando as mesmas qualidades e deficiências que o time já vinha mostrando na temporada. Ataque muito bom e uma defesa bem questionável, e eu acho que o que eu gostaria de ressaltar desse jogo, se tem algo positivo, é o que o Malik Beasley vem fazendo nessa temporada. É realmente impressionante. Ele é um jogador que foi trocado 2 vezes na temporada passada, acabou sendo dispensado do Lakers nessa última janela, acabou assinando com o Milwaukee Bucks pelo contrato mínimo e tem realmente jogado muito acima do valor do contrato que ele recebe. Terminou essa partida com 18 pontos, 6 bolas de 3, e ele vem ficando entre os melhores alarmadores da NBA em uma série de métricas: porcentagem de arremesso de quadra, porcentagem de arremesso de bola de 3, e foi peça fundamental não só para essa vitória, como para outras que o Bucks já teve, que agora, no paralelo aí da Copa com a temporada regular, ocupa a 2ª posição da Conferência Leste. Então, mesmo com todo esse turbilhão, altos e baixos deles na temporada, uma defesa bem meia boca, bem questionável, eles conseguem ficar no top 2 da Conferência Leste, o que só mostra e só reforça a potência e a força desse time, que se em algum momento eles se encontrarem defensivamente, tem tudo para ser realmente um time muito poderoso, e eles vêm muito forte para essa semifinal contra o Indiana Pacers. Recapitulações dos 4 jogos das quartas de final feitas, vamos falar agora das projeções para a semifinal, começando com agora a Conferência Leste, Milwaukee Bucks contra Indiana Pacers. Não era uma semifinal que eu esperava, eu achava que ia ser Milwaukee Bucks contra Boston Celtics e que o Boston iria passar, mas agora o Milwaukee Bucks estando na semifinal contra o Indiana Pacers, eu não consigo ir contra o time do grego, principalmente pensando que agora o Indiana Pacers não vai estar jogando em casa, não tem mais a força da torcida para empurrar para a vitória. Eu acho que a defesa do Milwaukee Bucks, apesar de ser ruim, não é tão ruim quanto a do Indiana Pacers, que tem conseguido ganhar jogos compensando com o seu ataque, mas eu acho que é muito mais provável que o Bucks consiga parar o Pacers do que o Pacers consiga parar o Bucks. No único confronto entre os times da temporada que o Pacers acabou ganhando, o Giannis fez o que quis, fez 54 pontos na partida, e o Damian Lillard não jogou. Então é um cenário bem diferente do que foi nesse primeiro confronto entre eles, e eu até comentei isso num post do Além da Sexta, que eu falei que o Pacers pode até marcar 130 pontos nessa partida, mas eles provavelmente tomariam 140 do Bucks. Acho que tem tudo para ser um grande jogo, não acho que vai ser o chamado blowout, aquela lavada, igual acabou sendo Bucks contra New York Knicks. Acho que vai ser um jogo bem disputado, tem potencial de verdade para os dois times passarem dos 130 pontos, ser realmente um confronto dos ataques,
mas no fim eu acho que o Bucks vai levar melhor, é o time mais experiente, é o time mais cascudo, é o time que tá vendo uma possível final contra um possível Los Angeles Lakers na sua frente, e isso motiva muito os jogadores, e não é surpresa para ninguém que o Giannis se motivaria muito por uma possível final contra o LeBron James, que ele já falou inúmeras vezes que para ele é o maior e melhor jogador da história. Então eu acho que tudo isso pesa, vai ser um grande jogo, mas o Bucks vai acabar levando. Para outra semifinal, a semifinal do Oeste, Lakers contra New Orleans Pelicans. Como eu falei, eu acho que se o Pelicans jogar como jogou contra o Sacramento Kings, tem tudo para ser um grande jogo, mas o meu palpite antes das eliminatórias da Copa começarem já era para o Lakers ser campeão. Eu só achava que eles iam jogar contra o Kings e não contra o Pelicans, mas o resultado para mim não vai mudar. Eu continuo indo com o Los Angeles Lakers, acho que eles estão com ainda mais confiança depois desse jogo contra o Phoenix Suns. O LeBron James está babando por essa Copa e por esse MVP. Eu acho que o MVP hoje está com o Tyrese Haliburton na liderança, seguidos por LeBron James, e em terceiro e quarto lugar, e aí depende do gosto de cada um, Giannis e Damian Lillard. Eu acho muito difícil o MVP não ser para um desses 4 jogadores. Não coloco ninguém do Pelicans, porque não tem ninguém do Pelicans realmente brilhando muito especificamente na Copa, e eu, sinceramente, não consigo enxergar ele sendo campeão. Não é nada contra o Pelicans, mas eu acho que eles acabam perdendo do Lakers, e mesmo se passassem dos Lakers, não consigo ver eles ganhando de um possível Milwaukee Bucks. Então eu acho que vai acabar ficando mesmo entre esses 4 jogadores, e isso com certeza só motiva mais o LeBron James e esse time do Lakers, que tem o gostinho amargo de como acabou a temporada passada. Claro que não compensa uma derrota de playoffs em final de conferência com um título de Copa NBA, ainda mais que eles nem precisaram bater o Denver Nuggets, mas é tudo motivação, e eu acho que o Lakers ganha do Pelicans e joga a final contra o Milwaukee Bucks, que também não vou mudar o meu palpite. Eu achava que a final ia ser Lakers e Celtics, mas agora eu acho que vai ser Lakers e Milwaukee Bucks, mas o palpite do Lakers não vai mudar. O Lakers tendo os seus reforços, entre aspas, os jogadores principalmente nessa posição de ala que voltaram de lesão, tudo numa vez só. O Vanderbilt com o lado defensivo, o Hachimura sendo produtivo, vindo do banco de reservas e também conseguindo contribuir para essa defesa, principalmente no perímetro contra alas que são bons, que eles vão precisar de muitos jogadores para tentar parar o Giannis, e o Cam Reddish, que também agora está de volta. O Cam Reddish que vem sendo talvez a principal contratação nova do Lakers para essa temporada. Desde que ele foi inserido no time titular, o Lakers jogou 11 jogos, ganhou 9 e perdeu só 2, então ele realmente tem conseguido fazer bastante diferença, e eu acho que a defesa do Lakers, entre todos os times que sobraram até agora na Copa, é a mais preparada e é a mais habilitada em conseguir ter qualquer tipo de sucesso contra Giannis e Damian Lillard. Não acho que vai ser fácil, é super plausível que o Bucks ganhe uma possível final contra o Lakers, mas ali na hora do vamos ver, pensando que as estrelas de cada lado podem acabar se anulando em termos de produtividade, vai ficar na mão dos outros em decidir quem ganha, e eu acho que os outros do Lakers são melhores do que os outros do Bucks. Eles têm uma profundidade de elenco maior que o Bucks, e são mais confiáveis nesse momento de que eles dariam conta do recado. Eu acho que seria um jogo absurdo, seria um grande jogo completamente imperdível, mas o meu palpite já era e segue sendo Los Angeles Lakers para ser o primeiro campeão da Copa NBA. E como prometido, antes de ir para o encerramento do episódio com os palpites para os jogos da semana, vou dar aquela passada rápida em alguns dos outros times que estão jogando só a temporada regular, começando com a Conferência Leste. O Orlando Magic acabou perdendo a sua sequência de vitórias. Eles chegaram na marca de 9 vitórias seguidas, que era o que precisava para empatar com o recorde histórico da franquia, mas não conseguiram emendar a 10ª, perderam fora de casa para o Brooklyn Nets, mas a fase boa continua, seguem ocupando entre as primeiras posições do leste e vão ter uma sequência bem difícil de jogos nessas próximas semanas. Eu acho que depois dessa próxima sequência a gente vai realmente ver que tipo de time que eles são. Se eles se saírem muito bem nesses próximos jogos é porque eles são um time realmente confiável para playoffs. Esses próximos jogos que eles vão ter, eles enfrentam 2 vezes o Cleveland Cavaliers, 2 vezes o Boston Celtics, Miami Heat, Milwaukee Bucks, Indiana Pacers, Philadelphia 76ers, New York Knicks e Phoenix Suns. Tudo isso até o dia 31 de dezembro. Nesse meio tempo, os únicos jogos fáceis são contra Detroit Pistons e Washington Wizards. Teremos um próximo mês de muitas emoções para o time da Flórida. Dos outros times do leste que não disputaram a Copa, sendo bem sincero, não mudou muito nessa última semana em termos de classificação
ou em termos de performance. O Philadelphia 76ers e o Miami Heat não tiveram boas semanas, mas também nada muito preocupante, continuam ocupando praticamente os mesmos lugares que eles estavam na tabela. O Cleveland Cavaliers, Brooklyn Nets, Atlanta Hawks e Toronto Raptors seguem ali na meiuca, brigando por essas vagas entre a 8ª e a 11ª colocação, e os 4 piores times da conferência seguem sendo os mesmos 4 de sempre. Então eu acho que, de forma geral, o principal ponto de destaque continua sendo o Orlando Magic, assim como foi no episódio passado. Já do lado do Oeste, eu acho que o destaque fica com os 3 primeiros times da conferência: Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder e Denver Nuggets. O Minnesota continua jogando muito bem, vem agora de 4 vitórias seguidas, 8 vitórias nos últimos 10 jogos, a mesma coisa para o Oklahoma City Thunder, 8 vitórias nos últimos 10, e o Oklahoma teve uma vitória categórica em cima dos Lakers, e o Denver Nuggets, que está recebendo de volta o Jamal Murray. Ele voltou, já acabou perdendo outros jogos na sequência por a manutenção da lesão, mas nada muito preocupante. Ele deve ser reinserido no time aos poucos e subindo a minutagem dele jogo após jogo, mas continuam bem posicionados e tem tudo para terem uma ótima sequência de temporada se os jogadores do time conseguirem se manter saudáveis. Da parte de baixo do Oeste, eu acho que os principais destaques vão para o Los Angeles Clippers e para o Golden State Warriors. O Clippers está começando a se achar, já demonstraram sinais de melhoria, mas mesmo assim ainda muito longe do potencial do time. Eles agora ocupam a 9ª colocação com 9 vitórias e 10 derrotas, então ainda estão patinando. E os Warriors, a mesma coisa, estão agora com 9 vitórias e 11 derrotas nesses primeiros 20 jogos da temporada. Jogaram 2 vezes contra o Clippers na semana passada, cada um dos times ganhou quando jogou em casa, e os dois realmente estão em situações muito parecidas, 2 times que estão longe de atender as expectativas que as pessoas tinham antes da temporada começar, muitos jogadores jogando bem abaixo do esperado nessa temporada, e a menos que tenha alguma mudança drástica de comportamento, de performance de jogadores dos elencos, a tendência é que eles ainda demorem para se reabilitar e realmente engrenar na temporada, se é que isso vai acontecer. Se realmente o Clippers entrosar de vez, se o Golden State conseguir encaixar direito os seus jogadores na rotação, talvez Moses Moody e Jonathan Kuminga recebam mais minutos ao longo das próximas semanas, aí a gente começa a falar desses 2 times como times que vão realmente disputar por vaga de playoffs direto, mando de quadra, mas isso ainda tem um longo caminho pela frente e, por enquanto, não é a realidade de nenhum deles. E com isso a gente chega ao fim desse episódio do podcast Além da Sexta. Só ficou faltando um palpite dos jogos da semana a partir de quinta-feira, porque todos são praticamente da Copa. O único que ficou faltando, que vai ter transmissão aqui pro Brasil da ESPN e Star Plus no dia 8 de dezembro, sexta-feira, Los Angeles Clippers contra Utah Jazz em Utah à meia-noite, então aí na madrugada. Eu fico com o Los Angeles Clippers, mesmo eu não falando muito bem deles, contra o Utah Jazz eles deveriam ganhar pelo menos, são um time melhor, o Jazz não tá em grande fase. No sábado a gente só tem a grande final da Copa NBA, que obviamente não tá definida, mas eu já dei o meu palpite pra final que eu acho que vai acontecer, e no domingo não tem jogo. Sendo assim, o episódio vai terminando por aqui. Muito obrigado a todos que ficaram até o final, espero que vocês tenham gostado. Como de costume, vou deixar uma caixinha aberta nos stories lá no perfil do Além da Sexta do Instagram, para tirarem dúvidas, comentários, feedback, sugestões, o que quiserem. Nos vemos todos os dias por lá, com conteúdo sobre basquete, principalmente sobre NBA, e nessa reta final, principalmente sobre Copa. E por aqui, nos vemos de novo na semana que vem, com o episódio número 9 do podcast Além da Sexta. Até a próxima.